Fala galerinha de xadrez, tudo beleza? Hoje então a gente foi surpreendido aí no match do Magnus Carlsen contra o Caruana na sétima rodada do Campeonato Mundial, que um garotinho aqui de 9 anos, o Shreyas Royal aí, fazendo um touch aí no Magnus Carlsen, cumprimentando todo mundo muito animado. Ele fez aí o primeiro lance da partida, então o Shreyas Royal, muito bacana, né? Um garoto aí de 9 anos. Ele joga pelo time da Inglaterra, ele é indiano, joga pelo time da Inglaterra, tá morando lá com a família atualmente, conseguiram renovar o visto aí, por conta do xadrez, por conta desse sucesso todo, ele não teria os critérios legais lá para continuar, mas o país abriu uma exceção lá, e ele continua então jogando pela Inglaterra, e muito curioso, está sendo muito comentado aí o Shreyas Royal no mundo todo hoje por ter feito, ter saído na mídia aí, ter feito o primeiro lance, e vamos dar uma olhada numa partida dele, então. Essa partida aqui foi muito bacana, foi jogada esse ano, no mês de julho, uma partida recente aí. E o garoto de 9 anos, Shreyas Royal, está jogando contra o Nazir Rizvi, aqui do país de Gales. Um jogador aí com 2045 de rating, próximo aí do rating do Shreyas Royal. Shreyas Royal é um mestre candidato, tá aí com 9 anos, está hoje em dia com destaque aí no cenário internacional, uma das grandes promessas aí para o xadrez. Tá com um ritmo crescente aí, tem subido. Eu olhei a evolução do gráfico de rating dele, tá coisa de 200 por ano. Então, se continuar nessa atuada aí, tá realmente muito bacana, né? E vamos dar uma olhada, o Nazir Rizvi já é um jogador, se eu não me engano, ele é de 1977, o ano de nascimento dele, então mais de 40 anos já de idade, né? Então, um jogador mais experiente. Vamos dar uma olhada aí nessa partida. E o Shreyas Royal, então, abriu aqui com D4, é a característica dele. Eu estudei algumas partidas dele para poder comentar. E, na maioria das vezes, ele abre com D4. D6 aqui foi jogado, C4, cavalo em F6, cavalo aqui em C3, G6, então, E4, bispo G7 e cavalo de E2. É outra marca registrada do Shreyas Royal. Ele gosta muito de jogar essa Índia do rei. Quando ele está de brancas contra a Índia do rei, ele joga esse cavalo em E2, depois o cavalo vai para G3, e aí ele joga com o bispo em E2, e em algumas linhas tenta abrir com o peão do rei, ou então muitas vezes ele vem com o bispo em G5 e dama D2, é muito característico o estilo dele de jogar, é muito bacana, tem dado muito bom resultado aí para ele. Roque, cavalo aqui em G3, então, H5 não permitindo, acho que a pessoa já conhece aqui, já deve ter estudado, né? Com certeza estudou antes de jogar contra o Shreyas Royal e viu que seria necessário aí jogar um lance H5. Bispo E2, então, C5, tentando aí quebrar no centro, D5, ganhando mais espaço, bispo D7, roque, cavalo em A6, então esse cavalo não tinha por onde desenvolver, né? D7 estava tomado, C6 estava tomado, e ele desenvolve então aqui em A6. Bispo G5 com ideias de dobrar aqui com dama D2, cavalo H7, então, não permitindo, fazendo com que esse bispo volte. No entanto, bispo E3 foi jogado aqui. Né? Eu vou voltar aqui um pouquinho. Vou falar assim, poxa, poderia ter jogado então direto o bispo em E3? Né? Por que jogou o bispo G5 e tudo mais? É muito melhor você jogar primeiro o bispo G5 e depois o bispo em E3, porque agora as pretas têm um cavalo deslocado aqui em H7. Né? Então seria a mesma posição, só que aqui, ao invés das pretas terem o cavalo em F6, elas têm o cavalo em H7. Então, muito inteligente a jogadinha aqui do Shreyas Royal, fazendo com que o cavalo das pretas fique aí fora de jogo, né? Cavalo C7 foi jogado então, dama D2, então ele fazendo essa formação aqui do canhãozinho aqui, da dama e do bispo nessa diagonal. Torre em E8, torre de F em D1, torre aqui em B8, já preparando uma expansão na ala da dama. A4, não permitindo, B6, F4 então, aqui o Shreyas Royal inicia um ataque na ala do rei, A6 aqui foi jogado, e depois de F5 então, B5, então interessante o tema desse jogo, o Shreyas Royal está atacando aí com tudo na ala do rei, e o Nazir, o seu adversário, está atacando com tudo na ala da dama. Depois de A toma B5, A toma B5, C toma B5, cavalo toma B5, F toma em G6 então, F toma em G6, bispo D3 foi jogado aqui, já preparando para fazer uma pressão aqui nesse peão alvo aqui, né, de G6, que é um peão fraco, né, não tem outro peão para defendê-lo aí, ele está sozinho aí, né. Bispo em E5 então foi jogado, parando, né, esse peão aqui de E4, interessante, se colocou aí na frente para fazer realmente um bloqueio, né,
para esse peão aqui de 4. Cavalo de G em E2 foi jogado. E agora cavalo em D4. E parece que a estratégia aqui do Nazir tá dando muito certo aqui. As pretas estão dominando bastante espaço. Tem um cavalo bem centralizado aqui agora. E aparentemente as pretas estão realmente sendo bem sucedidas aí com a sua estratégia de expandir na ala da dama. Bispo toma D4, C toma D4, cavalo em A4, torre em F8, colocando então a torre numa coluna aberta, numa excelente coluna. Bispo C2 aqui, trazendo mais uma proteção aqui para o cavalo de A4. D3 então foi jogado, tentando dar uma desconcertada aí nas peças das brancas, abrindo já um ataque forte aqui em B2. E a partida aqui seguiu com dama toma D3, bispo toma em A4, eliminando então o defensor do peão de B2. E depois então de bispo toma em A4, o peão de B2 está caindo, né? Torre toma em B2. E as pretas conquistaram então uma torre na sétima, uma excelente colocação aqui para esse bispo de casas pretas. E muita dificuldade aqui para o nosso pequeno Shreyas Royal. Ele está passando por apuros aqui nessa posição. Dama E3 aqui foi jogado. E agora o Nazir, ele encontra uma sequência bacana, aproveitando aqui que esse bispo tem algum ataque descoberto, né? E ele vai para essa ideia então de trocar mais algumas peças. Com torre toma cavalo aqui em E2. E depois de dama toma em E2. Aqui a gente abriu um ataque descoberto, né? Bispo toma em A1, torre toma em A1. O problema é que agora dama B6 cheque. E depois de rei H1, dama D4. Então aqui atacando aqui a torre de A1. E aqui o pequeno Shreyas Royal jogou o lance torre em A2. Não é o lance mais preciso, né? É muito arriscado jogar um lance desse, sendo que o rei aqui está com ameaças de possíveis checkmates, né? E ele fez isso provavelmente com ideias aqui de evitar a torre em F2, né? A torre entrando na sétima. Mas agora realmente a posição aqui ela é muito forte para as negras. Cavalo F6 foi jogado, trazendo então mais uma peça para o ataque. Bispo C2 defendendo o peão de A4, de E4 que estava atacado, mas agora cavalo G4, e essa posição realmente muito difícil aqui para o nosso pequeno Shreyas Royal, uma posição muito agressiva aqui, né? Esse cavalo em G4 está trazendo ameaças muito fortes aqui, de cavalo cheque, tem tema de checkmate depois né? Vamos supor que, por exemplo, qualquer lance aqui fosse jogado, vamos supor torre aqui em A4, por exemplo, bom, pode-se jogar diretamente aqui cavalo em F2 e a posição fica muito boa, né? Não dá para jogar rei G1, porque depois de cavalo H3 cheque, por exemplo, rei H1, dama G1 seria checkmate, tá? Então existem alguns temas desse, algumas ameaças como essa. O Shreyas Royal então joga aqui H3, tentando expulsar o cavalo daí. E depois então cavalo E3 foi jogado. Esse cavalo aí é muito forte realmente. Além de estar atacando em C2, está atacando aqui em F1. Uma posição complicadíssima aqui para o Shreyas Royal. Ele ainda tentou jogar com bispo D3 e H4, então dando aí mais um posto para esse cavalo. Em algumas linhas ele vai poder ir para F1 e depois para G3. A posição está ficando muito difícil realmente. Dama D2 foi jogado e agora cavalo em F1. Vamos dar uma olhada nessa posição, né? É a vez aqui do Shreyas jogar de brancas. E o que está acontecendo? Ele está com a dama atacada, ele está com o bispo atacado, então a dama está escrava aqui de defender o bispo. Esse cavalo vai poder vir aqui para G3. Então vamos supor, né? Dama não pode, a dama tem que continuar defendendo o bispo, né? Vamos supor que dama E2 fosse jogado, simplesmente o cavalo aqui em G3 dando um duplo ganharia a dama. Então não dá para jogar a dama ali em E2, né? Vamos supor que dama C2 fosse jogado, as pretas ganhariam aqui com dama em E5, ameaçando checkmate aqui em H2. E depois de G3, por exemplo, cavalo toma em G3 cheque, rei G1, a posição vai desmoronando, a dama D4, a torre F3, atacando aqui o bispo de D3 duplamente, com a dama e com a torre, e depois de bispo A6 fugindo, cavalo toma E4, dama G2, por exemplo, torre G3, a gente vê que é uma posição esmagadora e completamente vencedora aqui para as pretas, tá? Então nessa posição aqui, depois de cavalo em F1, é vez do Shreyas Royal jogar, e teve muito inscrito que pediu, mostra uma partida onde um jogador está perdendo e ele consegue uma virada e tal. E esse é um grande exemplo disso, né? Como será que o Shreyas Royal vai sair dessa situação, né? Realmente está sendo esmagado aqui pelo experiente Nazir. E vamos ver então o que ele faz. Se você quiser tentar encontrar esse lance, como é que você jogaria aqui para tentar começar uma virada, tentar igualar e tudo mais, né? Não dá para capturar aqui, tá, gente? Não dá para capturar aqui o cavalo, você pode estar pensando isso. Simplesmente torre toma em F1.
rei H2, dama G1, seria checkmate, tá bom? Então não existe essa possibilidade também, tá? O lance é outro. E eu espero que você tenha encontrado esse lance, então é um lance realmente muito bonito. Deixando aqui o bispo e indo lá com a dama lá para H6, né? Para tentar aí um perpétuo, né, no rei. Então, dama H6 foi jogado. Se, por exemplo, agora a dama toma aqui em D3, as brancas conseguiriam empatar. Olha só que recurso legal, né? Com dama toma em G6 cheque. E aqui vai ficar dando cheque para sempre, né? Para sempre é brincadeira. 3 repetições empata, né? Tá bom? Então aí um recurso muito interessante. Dama H6 aqui, um lance muito bacana. Jogado aí pelo pequeno Tres Royal. E aí as pretas ainda tentaram aqui vencer. Jogaram com cavalo G3 cheque. Rei em H2. Dama em F6, então protegendo aqui o peão para não ter o tema do perpétuo. Tá tentando ganhar, né? E aqui mais uma vez o Tres Royal encontra o lance que consegue equilibrar, né? Consegue fazer com que ele continue aí sobrevivendo na partida. E espero que você também tenha encontrado esse lance, como continuar, né? Uma posição dessa. E o Tres Royal continua aqui com E5, atacando a dama, abrindo aqui um ataque sobre esse peão de G6, buscando aí uma igualdade na posição, né? A partida seguiu aqui com D toma aqui em E5. Você pode estar se perguntando se não podia jogar cavalo em F1, agora cheque nessa posição, né? Na verdade, as brancas conseguem igualar, tá? Nessa variante, com rei G1, desculpa, D toma em E5, torre em A6 poderia ser jogado, e depois de dama F2 cheque, parece que as brancas estão perdidas, mas não estão, rei H1, cavalo G3 cheque, rei H2, e aí não tem mais muito o que fazer. Por exemplo, cavalo F1 dando cheque, bispo toma F1, dama G3 cheque, rei G1, e aí você teria aí um perpétuo, né? As pretas teriam que fazer um perpétuo para não tomar realmente algum checkmate aí, ou perder a dama, enfim, se prejudicar muito na partida, né? Então E5 um lance muito interessante, realmente, o cavalo F1 a gente viu que não levaria para a vitória das negras. D toma E5 então foi jogado, e aqui o Tres Royal então encontra esse lance realmente muito agressivo aqui, e agora ele consegue a virada do jogo com torre A6, né? Então seria melhor aí para as pretas se elas tivessem realmente jogado lá o cavalo F1 indo para um perpétuo e aceitassem o empate, né? Mas é muito difícil quando você está ganhando a partida inteira você aceitar que o teu adversário está empatando, né? E nesse caso ele não quis empatar e agora ele está perdendo. O Tres Royal virou aqui a partida. Essa dama é muito poderosa, ela está atacando a dama em F6, mas está fazendo um raio-x aqui nesse peão de G6 com temas de mate aí, de checkmate, e é muito difícil de se defender, né? Se você tirar a dama, por exemplo, você jogar aqui dama F1 para tentar jogar dama H1 checkmate, você tem mate em 2 lances aqui simplesmente com dama toma G6, rei H8, dama H7 seria checkmate, tá? Então realmente depois de torre A6 aqui as pretas é muito complicado, né, jogar. Você não pode jogar, por exemplo, dama G7 aqui, perde imediatamente com torre toma G6, cravando aqui a dama, também com sequência aí de mate em mais alguns lances, tá? Então realmente muito difícil, complicada a posição, e o adversário dele encontrou esse lance aqui, cavalo em F5, bloqueando então o ataque aqui de G6, atacando também a dama. É o melhor lance da posição realmente. E a partida continuou então com torre toma em F6, cavalo toma aqui em H6, torre toma G6 cheque, atacando o cavalo, rei H7, né, defendendo então o cavalo. Não teria um problema, não dá para você aproveitar muito aqui o tema do descoberto do bispo para tentar ganhar a peça, por exemplo com torre em F6, simplesmente rei G7 defenderia, tá bom? Então o Tres continua com o melhor lance aqui, torre aqui em E6, abrindo um cheque descoberto, e depois aqui então de rei G7 a partida continuou com torre toma em E7 cheque, cavalo cobrindo em F7, D6 agora avançando então com o peão, cavalo não pode capturar o peão, ele está cravado, rei então em F6, bispo fazendo uma pressão, bispo C4 fazendo uma pressão em F7, cavalo G5, torre aqui em C7, e agora com ideias aqui de avançar esse peão passado, torre D8 tentando segurar, D7 avançando, E4, e aqui as brancas querem jogar esse lance aqui, mas não podem, né? O peão está caindo, querem jogar a torre C8, mas o peão estaria caindo aqui em D7, então primeiro o bispo B5 defendendo o peão, preparando então o lance torre C8. E3 foi jogado, e esse é um lance bastante capcioso, né? Se as brancas por acaso jogassem aqui a torre em C8, as pretas poderiam tentar alguma coisa aqui com o cavalo aqui em F7, por exemplo, tá? Mas de qualquer forma as brancas teriam possibilidade de ganhar, né? Mas depois então de E3,
o pequeno Shreyas Royal, ele vai para o lance mais sólido aqui, vai para o lance aqui, rei em G1, tentando chegar com o rei perto aí desse peão passado, rei E7, então encostando no peão, rei F1, rei D6 atacando a torre, e agora sim, torre em C8, a torre está atacada, cavalo E6. É claro que a torre não pode capturar, né? Senão as brancas capturam promovendo para a dama. Cavalo E6 então protegendo aí a torre. E a partida seguiu com rei E2, um final emocionante. Rei E7, rei toma em E3, torre em F8, e aqui depois de torre toma em F8, rei toma em F8. Esse peão não pode promover, né? O cavalo está segurando a casa de promoção. Mas então o Shreyas faz a decisão certa, rei F3, e ele vai para cima desse outro peão sozinho aqui em H4. Rei E7 foi jogado, rei G4, cavalo D4 atacando o bispo, e aí bispo em A4, e essa configuração, né, do bispo separado do cavalo por duas casas é muito forte realmente. Esse cavalo não consegue vir para nenhuma das casas aqui desse lado, né? E o rei agora vai capturar em H4, não tem como evitar. O peão em D7 está muito protegido, né? E vai ser inevitável o avanço desses dois peões. Então, nessa posição, o Nazir abandonou a partida e o Shreyas Royal faturou uma vitória. O garoto de 9 anos contra o experiente Nazir de mais de 40 anos. Bacana, né? Essa partida realmente mostrando aí todo o talento do garoto Shreyas Royal, que hoje fez tanto sucesso aí, saiu tanto na mídia, fazendo o primeiro lance lá com o Magnus Carlsen e com o Fabiano Caruana no Mundial. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado aí dessa partida, gente. Muito obrigado aí pela audiência de vocês. Eu quero mandar alguns salves aqui pra galera. Ó. Salve pro Rutenberg J. Falo que não perde aí as análises. Um salve aqui pro Igor Melo. Ó. Manda salve, assisto todos os seus vídeos. Um salve aqui também pro Carlo Henrique. Manda aquele salve, Rafael. Beleza, gente. É isso. Quero agradecer mais uma vez aí pela audiência. E um grande abraço para todos vocês, gente. Até a próxima. Valeu!